Ô, Karina, eu queria começar falando contigo sobre esse momento que a gente ainda está vivendo, né? A gente está vivendo um período pós-pandemia e a gente ainda está dentro dele, na verdade. Mas fala um pouco para o pessoal que está aí em casa. Primeiro, hoje, eu noto que tu trabalha muito falando com as mães. Minha esposa te acompanha e aí, poxa, ela está sempre lá falando com as mães. Por isso que a gente lembrou de você também. Eu queria saber um pouco desse teu trabalho primeiro e depois, em seguida, entender como foi esse teu período de pandemia, esse teu período de reclusão. Sim, com certeza. Eu acho que depois que eu virei mãe, eu passei a me conectar mais fortemente pelas redes sociais, né, com outras mães, com outras famílias. Elas puderam acompanhar e continuam me acompanhando dentro da minha própria casa, já antes da pandemia e agora, durante a pandemia também, muito mais. Eu acho que virou o refúgio de todas nós, né? Não só de mim, mas de todas as famílias também, estar em casa. Por isso que eu acho que é tão importante, né, a gente estar num ambiente confortável, onde a gente se sinta bem. E eu sempre morei em casa desde criança. Eu fui criada, né, em casa do interior. Eu sou de São Manuel, interior de São Paulo. Me mudei para São Paulo, fui morar em casa também. Então eu sempre gostei demais, sempre tive aquele sonho de ter o meu quintal, assim. E quando virei mãe, muito mais ainda, né? Criar o meu filho, acho que num ambiente de casa. Foi muito importante. Eu acho que muitas pessoas sentiram isso na pandemia, né? A necessidade de ter um espaço mais confortável, né? De valorizar mais aquele espaço em família. E o trabalho, né? Eu também fui me reinventando. Eu comecei como modelo, depois fui fazendo novela, apresentadora, e hoje eu falo muito dentro da minha própria casa. Eu acho que as redes sociais acabaram, né, ampliando essa conexão. Então, para o meu trabalho também é importante onde eu vivo, onde eu estou lá 24 horas, né? Que meus stories acabou virando um reality, mas é demais essa troca, né? Com seguidores, com as seguidoras, com outras famílias também. A gente estava conversando um pouco antes de chegar aqui na live e a gente fez aquela pergunta clássica. Karina, você construiu sua casa ou você comprou a sua casa pronta? Já já ela vai responder. E aí, em seguida, a gente também tem Vinícius Mota, meu parceiro, meu sócio aqui do lado. Ele é construtor. Você já pode notar que eu sou mais marqueteiro, sou o cara de ficar conversando, aquela coisa. A gente é mais parecido nisso, mas Vinícius é construtor raiz. É aquele cara que vai pra obra, se suja, se mela. E aí eu queria saber... Gosta também? Eu vi no stories dela que ela estava vendo uma coisinha que tinha caído lá na casa dela. Falou, vou mudar aqui, vou fazer, vou refazer. Olha, e ela ia fazer. Eu sou do tipo que pega furadeira, saio furando, saio pregando, saio pintando. Aí, ó. Eu ponho a mão na massa, não sou tipo Dondoca que fica, ai, cadê os funcionários? Enquanto não chegar, não faço nada. Não, tô lá, ó. Gente que faz. Eu queria saber sobre isso. A gente tem... quando você foi lá adquirir sua casa, vamos lá. Tu pensou em comprar, tu pensou em construir e depois disso, depois de se comprar, né? Se você reformou, como foi esse teu momento aí dessa tua casa ao longo da tua vida? Olha, eu morei com meus pais muito tempo, mesmo depois que eu me mudei para São Paulo, acabei morando com eles. E quando eu fui para minha própria casa, eu já queria algo mais rápido, assim, porque eu tinha urgência para mudar, eu já tinha os planos, né, de ser mãe, eu já queria um espaço amplo para mim, eu já tinha algo visualizado ali, né, na minha cabeça. Então, para aquele momento, eu acabei procurando uma casa que já estava mais próxima do que eu imaginava, mas é claro que é sempre diferente quando a gente constrói a própria casa. É isso Né? que eu Por mim, eu teria construído... Mas a casa que você comprou, você comprou, pegou a chave e já foi morar? Não. Eu tive ainda um tempo, eu repaginei a casa, eu quebrei parede, eu mudei muita coisa. Eu plantei árvore, arrumei a piscina, transformei um espaço em sauna. Eu mudei muita coisa, fiz num espaço recorde ali, pelo que eu acabei fazendo. Acho que foram 3 ou 4 meses, mas algo que talvez durasse mais, né, em tempo normal. Então eu precisei dar uma repaginada e ainda hoje, se eu pensar, ela ainda não é a casa dos meus sonhos. Eu gostaria de ter uma casa mais térrea, minha casa tem 4 andares, mas eu queria que ela fosse toda térrea. Então eu ainda vou fazer a minha, ó, vocês vão me ajudar. Será que A eu vou minha poder dos ser um sonhos. construtor? A minha dos quero ser um sonhos. E eu acho que todo mundo tem esse sonho, né? Se imagina, quando eu tiver minha casa, eu quero que ela seja assim, assim, assim. Eu sempre gostei muito de arquitetura, de design de interiores, de construção. O meu pai é engenheiro civil, então eu sempre vivi assim também nesse meio.
Então, eu leio muito, eu gosto de ver revista de decoração, eu vou em Casa Cor, eu curto mesmo. Gosto de cada, desde as partes mais difíceis e grandiosas, da construção em si mais pesada, quanto a parte dos pequenos detalhes. Eu acompanhei toda a reforma, eu ia todo dia, eu era a empreiteira da obra, era eu. Isso é uma coisa que acontece muito com os nossos clientes. Quando a gente vai conversar um pouco com a vida das pessoas, que a gente fala com os clientes do minhacasafinanciada.com, eles falam, olha, eu ia comprar um imóvel novo, mas o imóvel novo era, sei lá, 2 milhões, ele não tinha carta de crédito para comprar esse imóvel. A gente fala com a solução para ele, olha, você consegue construir uma casa que é perfeita para você e que você não precisa se adequar ao que já foi construído antes para uma outra pessoa, para uma outra história, para uma outra família e ainda mais barato. Então é isso onde entra o Minha Casa Financiada, para a gente tentar ajudar as famílias no Brasil, que a gente consegue tirar o sonho da pessoa em pagar mais caro por uma coisa que não é perfeita para ele, em construir mais barato uma coisa que foi pensada para a família dele. Tem um ponto que as pessoas sempre ficam se questionando, Karina. Elas fazem, poxa, como é que eu vou financiar a construção da minha casa e pagar aquelas parcelas de financiamento e ainda conciliar isso com o meu aluguel? Porque muitas pessoas às vezes vão... Sim, mas ainda tem o outro que está lá pendente, né? E muitas vezes elas se submetem a pagar o que é o dobro, porque ela faz. Eu não tenho muitas vezes como conciliar. Onde é que eu vou morar? Eu vou ter que ficar pagando. Então, a gente no minhacasafinanciada.com, nesse processo de financiamento de construção, é muito bacana porque você não paga o financiamento enquanto você está construindo. Você só vai pagar o financiamento depois que você está morando. Exato. Vou começar agora já esse financiamento. Não é apenas casas para moradia. Você pode ter uma casa de veraneio, você pode ter uma casa de praia. Por exemplo, a gente tem um litoral aqui no Nordeste que é muito conhecido, principalmente Maragogi. E a gente, nesse período de pandemia, o que é que aconteceu? Não foram os alagoanos que estavam construindo Maragogi. Muita gente de Minas Gerais, deve conhecer muito mineiro, que ama a praia, né? Comprando terrenos em Maragogi para construir casas em Maragogi para poder veranear.